Emocionante encontro. Sheik descobre 3 meninos idênticos no ponto de ônibus. E a verdade oculta. Ahmed, um sheik árabe de olhar profundo e vestimentas imaculadas, estava em São Paulo para uma série de reuniões que pareciam perdidas em meio a números e gráficos. Após um dia cansativo, ele decidiu que precisava de um momento para respirar. Um instante para sentir a pulsação da cidade. Foi então que, ao esperar o ônibus na esquina da Avenida Paulista, seu olhar foi atraído por uma cena que mudaria o curso de sua vida. 3 meninos idênticos, Carlos, Lucas e Miguel, estavam vendendo balas, cobrindo o asfalto com sorrisos brilhantes e energia contagiante. "Olha a bala, gente!" gritavam em coro, enquanto suas risadinhas se espalhavam pela multidão e trouxeram um calor que fez o coração de Ahmed disparar. O sheik nunca tinha visto algo tão puro e vibrante. Convidado pela alegria daqueles meninos, ele se aproximou. Carlos, o mais ousado, começou a fazer imitações hilárias de personagens da TV e logo as pessoas ao redor estavam gargalhando. "Quem diria que você poderia imitar o Faustão tão bem?", disse um cliente. E todos riram juntos, inclusive os garotos. Ahmed se deixou envolver. Aquele sorriso sincero o lembrou de como às vezes ele próprio se sentia preso em um mundo de obrigações, distante de risadas assim. Mas ao mesmo tempo, percebeu a dureza da vida que aqueles meninos enfrentavam em sua comunidade carente. "Um dia, a gente vai mudar isso", dizia Lucas, com esperança nos olhos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Conforme os dias se passaram, Ahmed se viu cada vez mais encantado pela ideia de ajudar aqueles meninos, mas a resistência deles o deixava confuso. "A gente só quer uma chance, não um favor", disse Carlos, com determinação que fez o coração do sheik pesar. Ahmed ponderou. Deveria usar seu poder e influência para auxiliar os meninos ou respeitar sua resistência à caridade? Uma figura materna da comunidade, Dona Rosa, se tornou uma fonte de sabedoria e força. Suas histórias de superação enchiam os meninos de coragem. E a amizade entre eles florescia como uma linda flor na primavera. Mas quando prometeram fazer um espetáculo que poderia mudar suas vidas, emoções de esperança e receio se misturaram. Descobrir que ali havia algo maior cativou Ahmed. Os meninos eram irmãos separados ao nascer, e eles souberam disso até aquele dia. O reencontro trouxe lágrimas e risos, e juntos davam conta da dor que carregavam, sonhando com um futuro diferente. Agora, com o espetáculo cada vez mais próximo, Ahmed se viu em uma encruzilhada. O que era mais importante, garantir o sucesso em seus negócios ou investir em crianças que tocavam seu coração? O ambiente estava carregado de expectativa e o sheik estava prestes a tomar uma decisão que conseguiria mudar não só as vidas dos meninos, mas a sua também. A pergunta pairava no ar. Conseguirá esse encontro improvável e transformador ser o catalisador de uma mudança genuína na vida de todos? Ahmed acordou na manhã do espetáculo com o coração acelerado. Ele olhou pela janela do hotel e observou a movimentação da cidade. Aquela pulsação frenética parecia refletir o que ele sentia por dentro. Para ele, não era apenas um evento, era uma nova chance, não só para os meninos, mas também para ele. O sheik sentia que algo mágico estava prestes a acontecer. Caminhando até o local do espetáculo, encontrou Carlos, Lucas e Miguel ansiosos, com os rostos iluminados pela expectativa. Eles se reuniram sob o sol de São Paulo, trocando promessas e esperança. "Vai dar tudo certo, é nossa hora", gritou Carlos, com um brilho no olhar que fez Ahmed sorrir. O entusiasmo deles era contagiante e, ao mesmo tempo, carregado de uma vulnerabilidade que o tocava profundamente.
Dona Rosa, com sua sabedoria inabalável, se aproximou de Ahmed e disse: "O que é mais valioso, querido? O peso do dinheiro ou a leveza de um sonho sendo realizado? Você pode decidir o que vai guiar seus passos." Suas palavras ecoaram na mente de Ahmed. Ele percebeu que não poderia deixar as dúvidas dominarem sua decisão. A leveza do sonho era algo que ele desejava não só para os meninos, mas para sua própria alma. As horas passaram rapidamente até o início do espetáculo. O ambiente estava lotado e os olhares esperavam ansiosamente pela apresentação. Quando as luzes se apagaram e os holofotes se acenderam, Ahmed respirou fundo, sentindo a emoção no ar. A música começou a tocar e os meninos entraram no palco, vestindo trajes coloridos, cercados por um aura de alegria e amor. O espetáculo explodiu em energia, cores e risadas, trazendo à tona a essência do que havia sido ensaiado durante semanas. Enquanto assistia à performance, Ahmed se lembrou de cada conversa que teve com os meninos, de suas esperanças e sonhos. Ele viu a transformação não apenas deles, mas sentiu a transformação dentro de si mesmo. A energia vibrante que emanava do palco fez com que ele se perguntasse: e se eu tivesse a coragem de seguir esse caminho, de me deixar guiar pela paixão e sonho? Mas assim como os ecos de suas memórias e emoções preenchiam o ambiente, um evento imprevisto quebrou a alegria. Um barulho repentino, seguido de um grito, tirou a atenção do público. Uma briga eclodiu nas arquibancadas, cortando a atmosfera de amor. Ahmed sentiu seu coração se apertar. Ele sabia que a maneira como lidaria com isso poderia mudar o destino do espetáculo e a vida dos meninos. Com passos firmes, ele se dirigiu para a confusão, decidido a trazer a paz de volta ao evento. Mas enquanto fazia isso, um pensamento o encheu de angústia. Seria essa a sua chance de provar que poderia fazer a diferença de verdade, ou seria apenas mais um momento de desespero em um mundo caótico? A multidão olhava, as tensões aumentavam e a esperança parecia escorregar entre os dedos. Ahmed estava prestes a descobrir não apenas se conseguiria acalmar os ânimos, mas também se a decisão que ele tomasse poderia mudar tudo. Ahmed avançava na direção da confusão, como se estivesse atravessando um campo minado. Os gritos e murmúrios da multidão soavam como ecos assustadores, e o que poderia ser um belo espetáculo transformava-se em um pesadelo. As vozes se misturavam em um turbilhão, e seu coração disparava, fazendo-o sentir que cada passo era um ato de coragem. No meio do caos, ele conseguia avistar os rostos dos meninos que se destacavam em meio à multidão. Carlos, Lucas e Miguel estavam paralisados, perplexos com a cena que se desenrolava. Ahmed lembrou-se de como aqueles meninos trouxeram luz à sua vida, e o pensamento de vê-los em perigo incendiou sua determinação. "Por favor, fiquem calmos", gritou Ahmed, a voz rasgando o ar carregado de tensão. Ele tentou atravessar as pessoas que se aglomeravam, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Cada passo que dava parecia um peso em seus ombros, mas a necessidade de proteger aqueles meninos valia todo o esforço. Quando finalmente chegou até os meninos, ele os agarrou pelos ombros, olhando em seus olhos assustados. "Respirem fundo. Estamos juntos, e tudo ficará bem", assegurou, com uma calma que tentava implantar naqueles jovens corações. Podia sentir o nervosismo deles, mas também a confiança que começava a florescer. Era incrível como, em meio ao mais absoluto caos, a conexão que eles tinham poderia ser um refúgio. Ao fundo, a briga se intensificava. Era um redemoinho de corpos e gritos. Ahmed poderia ter recuado, poderia ter se afastado da confusão e buscado um lugar seguro, mas ele decidiu confrontar os agressivos. Ele não poderia deixar que o medo dominasse seu espírito ou o espírito dos meninos que ele havia aprendido a amar como a própria família. Com um olhar firme, Ahmed dirigiu-se ao grupo que estava no ápice da briga. "Todos, escutem! Isso não é o que viemos fazer aqui. Nós precisamos de paz, não de violência." Suas palavras ecoaram pela tensão e, por um momento, o tumulto pareceu hesitar. Um dos lutadores, surpreso pela intervenção, parou e olhou para o sheik. A raiva estava estampada em seu rosto, mas algo nas palavras de Ahmed fez com que ele desviasse o olhar. O tempo parecia ter congelado por um instante,
e a multidão continha a respiração. O que aconteceria a seguir? Ahmed sentiu um misto de esperança e terror. O que se passava na mente daquela pessoa que estava disposta a transformar um simples espetáculo em um campo de batalha? E então, como um raio que corta o céu, ele teve uma ideia. Se deixarmos o amor entrar, se nos unirmos por um sonho, essas brigas não farão sentido. Ele gesticulou amplamente, convidando todos a se juntarem. Olhem ao redor, somos todos apaixonados por algo. Vamos deixar isso brilhar, vamos fazer algo bonito juntos. A tensão parecia amolecer enquanto as palavras de Ahmed começavam a fazer efeito. Mesmo com um cenário caótico, ele sentiu que havia uma possibilidade de mudança. Mas a realidade era que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Nesse momento de incerteza, ele viu os meninos em seus olhos, e a fé que tinha neles começou a se manifestar também nos rostos de pessoas que antes estavam histéricas. E se a briga quebrou a magia daquela noite, talvez a união pudesse restaurá-la. A multidão começava lentamente a se acalmar. Mas no fundo, uma pergunta insistia. Até onde Ahmad estava disposto a ir para proteger seu sonho e os sonhos dos meninos? Estariam eles prontos para enfrentar a verdadeira luta que estava se formando, não só entre os gritos da multidão, mas nas escolhas que teriam que fazer a partir dali? Enquanto a tensão na multidão começava a se dissipar, Ahmed percebeu que algumas vozes ainda ecoavam com raiva, relutantes em aceitar a mensagem de união. Ele sabia que palavras podiam ter poder, mas também precisava de ações para realmente fazer a diferença. Com um coração pulsando de determinação, Ahmed se virou para os meninos. "Vocês estão prontos para lutar pelo que acreditamos?" perguntou, a intensidade em sua voz ganhando força. Os 3 meninos olharam uns para os outros e, por um breve momento, o desespero que pintava seus rostos foi substituído por um lampejo de coragem. "Estamos prontos, Ahmed", Carlos respondeu firme, enquanto os outros meninos acenavam com a cabeça, a esperança começando a surgir. "No entanto, precisamos agir juntos. É agora ou nunca", Ahmed exclamou e todos concordaram. Os meninos sentiam que havia um propósito maior em seus corações. Eles poderiam não ter experiência, mas a união que formavam era algo que ia além do simples ato de protestar contra a violência. Haviam se tornado um só, uma força coletiva pulsando com energia e esperança. Ahmed olhou para o grupo ainda agitado. "Vamos mostrar que o amor pode ser mais forte. Precisamos de um foco, algo que unificará todos nós. O que vocês amam de verdade? O que fez vocês virem para cá hoje?" As vozes dos meninos se elevaram em uníssono, cada um compartilhando suas paixões e sonhos. Carlos falou sobre seu desejo de dançar, Lucas expressou sua vontade de criar arte, e Miguel quis usar sua voz para ajudar as pessoas. Ahmed sorriu, percebendo que cada um deles tinha um talento que poderia iluminar aquela noite. "Então vamos levar isso ao palco. Que tal um show de talentos? Um momento para celebrar nossas paixões", disse Ahmed, sua voz invocando uma nova energia. Os meninos, agora iluminados pelas ideias, começaram a se mover entre a multidão, inspirando outras pessoas a se juntarem. "Ei, você! Que tal mostrar o que você sabe fazer? Vamos juntos girar essa noite em algo bonito." E em meio a tudo isso, a energia começou a mudar. Outros que estavam assistindo à briga agora se viam atraídos pelo apelo que surgia, incapazes de resistir à ideia de se unir para algo positivo. O caos diminuía, substituído por risos, aumentos de vozes e um brilho nos olhares. Enquanto os primeiros acordes da música começavam, a multidão se dividiu rapidamente em pequenos grupos, todos mostrando o que sabiam fazer. Havia dança, batidas de palmas e até alguns começando a criar um mural improvisado na parede próxima. A arte florescia no meio do tumulto, enquanto cada um oferecia suas contribuições. Mas no fundo, Ahmed ainda sentia um frio na barriga. O que aconteceria se aqueles que estavam tão intensamente bravos decidissem interromper a festa? Seria suficiente a alegria para manter a paz? Ele olhou para os meninos ao seu lado, a esperança ardendo dentro dele. "Vamos continuar e mostrar que a beleza sempre vence a escuridão", ele gritou, enquanto o entusiasmo crescia. E assim a festa tomou um rumo inesperado. No entanto,
uma sombra pairava no ar. Uma figura observava de longe, com olhos cheios de raiva e desprezo. E sem que Ahmed percebesse, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que aquela figura estava planejando? Ahmed percebia um novo tipo de energia no ar. A música pulsava, os risos ecoavam e a criatividade fervilhava ao seu redor. Todo aquele calor humano parecia um escudo, um refúgio onde a raiva não tinha espaço para entrar. Mas, mesmo em meio a tanta alegria, o olhar atento da figura distante continuava a fazer o coração de Ahmed disparar. Enquanto dançava, Carlos sentiu o olhar de Ahmed sobre ele e, com um sorriso radiante, puxou Lucas e Miguel para se juntarem a ele. "É isso que a gente quer, olha só!" gritou, a voz embargada pela emoção, enquanto um grupo de jovens dançava em sincronia com eles. Cada movimento parecia uma declaração de amor à vida, um grito contra a escuridão que ansiava por consumi-los. Mas Ahmed não pôde ignorar a sombra que se movia à distância. Com cada nota musical, a ansiedade crescia em seu peito. O que a figura queria? Eram apenas meninos tentando mudar o mundo com suas vozes, seus gestos, suas expressões. Não tinham nada, mas eram tudo. Em um momento de bravura, ele decidiu que não poderia se deixar levar pelo medo. Ele se aproximou de Carlos, Lucas e Miguel. "Galera, precisamos de um plano. Se estamos fazendo isso juntos, temos que nos proteger também. Vamos ficar atentos, ok?" Os meninos assentiram, mas a alegria ainda fervilhava em seus corações. Eles não queriam ser consumidos pela preocupação. "Então vamos fazer o show de talentos agora. Temos que mostrar para todo mundo que não vamos deixar a raiva nos vencer", sugeriu Lucas, torcendo as mãos nervosamente enquanto olhava para a multidão. Com a coragem borbulhando, os 4 meninos decidiram subir em uma pequena plataforma improvisada. Claro que não era um palco de teatro, mas seu coração pulsava como se fosse. Ahmed pegou um microfone e, com a voz firme, convidou todos para se juntarem a eles. "Vem cá, pessoal. É hora de mostrar quem somos de verdade. Vamos celebrar os nossos talentos. Vamos trazer luz para esta noite." E assim, um a um, os participantes começaram a subir e mostrar suas habilidades. Lucas fez uma pintura ao vivo, usando as cores vibrantes como uma forma de expressar o que sentiam. Carlos dançava com um entusiasmo contagiante e Miguel soltou sua voz doce, cantando uma melodia que deixava todos em volta emocionados. O ambiente estava efervescente. Riachos de riso, palmas e gritos de incentivo preenchiam o ar. Ahmed observava com um coração cheio de esperança. Tinha conseguido unir as pessoas, pelo menos por aquele momento. Mas naquele instante, a figura obscura na multidão se movia mais perto, parecendo mais determinada. Uma nuvem escura parecia encobrir a festa, e um arrepio subiu pela espinha de Ahmed. Seus olhos se encontraram com os de um jovem que observava atentamente, expressão de raiva moldada em seu rosto. Em um estalo, o clima mudava novamente, o medo ressoando bem à sua volta. Ahmed sentiu a necessidade urgente de agir. O que aconteceria quando a alegria se chocasse novamente com a raiva? Estaria pronto para proteger todos aqueles que estavam com ele? A música ainda tocava, mas a tensão começou a reverberar como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. Ele se virou para os meninos, mas viu que seus sorrisos já começavam a desvanecer. "O que vamos fazer? A festa está em perigo", murmurou, a incerteza despedaçando a liberdade que por tanto procuravam. E como se as sombras ganhassem vida, a figura obscura fez um movimento, caminhando em direção ao palco improvisado. O que aquele encontro significava? A figura obscura avançava pela multidão, os olhos fixos em Ahmed, como se estivesse buscando algo que apenas ele poderia dar. O som da música se dissipava aos poucos, sufocado pela crescente tensão no ar. Ahmed podia sentir os corações dos amigos acelerarem, como se estivessem em sintonia com o seu próprio desespero. Endireitando-se, ele deu um passo à frente, determinado a proteger seus amigos, mesmo que o medo tentasse dominar seu espírito. "Fiquem atrás de mim", ele gritou para Carlos, Lucas e Miguel, tentando ao mesmo tempo infundir coragem em sua própria voz.
Cada passo da figura se sentia como um tambor pulsando na mente de Ahmed. Os olhares da multidão começaram a se voltar para a sombra, e um murmúrio crescente se espalhou, como um eco distante de preocupação. O ambiente festivo rapidamente se tornava uma prisão de incerteza. Ahmed focou no rosto de seu amigo Miguel, que segurava a mão de Lucas, o pânico nos olhos se refletindo em seu rosto. "O que vamos fazer, Ahmed?" Miguel sussurrou, sua voz tremendo. Ahmed hesitou por um momento, lembrando-se do calor e da união que sentira durante o show. Lembrou-se das cores vibrantes, dos sorrisos e das palmas. "Nós não podemos deixar a raiva vencer", ele pensou, percebendo que a festa precisava não apenas de proteção, mas também de algo que ela sempre teve: esperança. Em um impulso, ele decidiu criar uma nova canção, uma composição que falasse de liberdade, de amor e de resistência. "Oi, pessoal!" ele gritou novamente, tentando capturar a atenção da multidão. "Vamos cantar juntos. É hora de mostrarmos que somos mais fortes do que qualquer sombra que queira nos parar." Com seu coração pulsando, ele começou a entoar uma melodia simples, mas poderosa. Carlos, Lucas e Miguel, perplexos no início, logo perceberam o que estava acontecendo. Juntos, eles se uniram e começaram a cantar. As vozes deles se entrelaçavam, transformando o medo em algo belo. Um eco de harmonia começou a se espalhar. A figura obscura parou e o olhar de raiva que antes dominava seu rosto começou a mudar. Ahmed viu uma fraqueza, um rastro de dúvida. A multidão, agora capturada pela música, começou a se juntar a eles, os sorrisos ressurgindo lentamente. Ahmed se sentia vivo, como se aquele ato de união estivesse criando um escudo invisível. Mas não durou muito. A figura, agora mais próxima, parecia lutar contra o efeito daquela vibração positiva. "Cale-se!" gritou, a voz atravessando a melodia como uma faca. O clima leve rapidamente deu lugar a uma tensão avassaladora, enquanto o medo ameaçava se infiltrar novamente. "Não!" Ahmed exclamou, a determinação crescendo em seu interior. "Nós vamos lutar por isso. Nós não vamos deixar ninguém roubar nossa luz." O canto ficou mais intenso, cada palavra uma afirmação de resistência. Mas o rosto do jovem não cedia. Com um movimento brusco, ele avançou ainda mais, parando na borda do palco. Agora o silêncio se abateu sobre a multidão, junto ao cheiro do medo. Ahmed sabia que estavam à beira de um momento decisivo. O olhar confrontador da figura era como um desafio. "Estamos prontos para o que vem a seguir", pensou Ahmed, enquanto sentia mais uma onda de coragem fluindo por ele. A música ainda vibrava em seus ouvidos, mas o que aconteceria a seguir seria um verdadeiro teste de força. Ahmed não poderia recuar agora. A figura obscura sorriu, mas não era um sorriso de alegria. O que ele planejava? E como enfrentariam isso juntos? A figura obscura respirou fundo, como se estivesse absorvendo a energia que emanava da multidão. Ahmed se sentia como um gladiador em um campo de batalha, pronto para enfrentar um adversário que parecia encarnar todos os medos que já havia sentido. A tensão era palpável, e a música que antes trazia alívio agora transparecia a gravidade do momento. "Por que vocês se atrevem a desafiar o que é mais poderoso?" A figura falou, sua voz ecoando no espaço, misturando-se às batidas aceleradas dos corações que ali estavam. A preocupação tomava conta dos amigos de Ahmed, mas ele não poderia deixar que o medo os dominasse. A música continuava a fluir, uma onda de coragem sustentada por cada nota. "Estamos aqui para mostrar que não temos medo", gritou Carlos, levantando seus braços, como se quisesse abraçar a multidão. A fragilidade da situação era clara, mas em vez de se deixarem consumir pelo desespero, os jovens pareciam se tornar uma força coesa, uma tempestade de coragem frente ao opressor. "Chega de sombras, é hora de brilhar", Miguel completou. E a multidão começou a responder a essas palavras com aplausos e gritos de esperança. A música começou a ganhar novas camadas, a melodia transformando-se em gritos de resistência. A figura, no entanto, não se deu por vencida. "Vocês são apenas crianças. O que sabem sobre a verdadeira luta?" Ele disparou, cada palavra um golpe, cada tom desdenhoso. Mas Ahmed, em um momento de clareza,
percebeu que a luz que eles criavam não se resumia à inocência. Era uma força poderosa, um grito coletivo de milhões que já havia se levantado contra opressões no passado. Sabemos o que é a união, sabemos o que é o amor, Ahmed exclamou, e a multidão gritou em resposta, formando um mar de vozes unidas. A figura hesitou, os olhos agora carregando um traço de confusão. A música pulsava e crescia como um foguete no céu, iluminando todos os rostos que a escutavam. Mas em meio à confrontação, algo inesperado aconteceu. A figura começou a tremular, como se uma sombra antiga estivesse se desfazendo, revelando um aspecto mais humano por trás daquele rosto escuro. A multidão ficou em silêncio, intrigada. "O que é isso?" sussurrou Lucas, olhando para Ahmed. "Ele não é só uma sombra, tem algo mais, uma história." Ahmed disse, já entendendo que aquela batalha não era apenas contra a figura, mas também contra uma dor enraizada que precisava ser olhada de frente. A figura hesitou, a expressão mudando, como se estivesse presa entre o orgulho e a vulnerabilidade. Ahmed sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Era o momento decisivo. O que ele poderia fazer agora? "Escute!" Ahmed gritou, sabendo que precisaria fazer mais do que apenas cantar. "Se você tem dor, compartilhe. Podemos enfrentar isso juntos." Os olhos da figura se estreitaram em desconfiança, mas as palavras de Ahmed pareceram ampliar a brecha entre o medo e a compreensão. Um momento de silêncio se seguiu, onde o tempo parecia parar. E então, como um sussurro no vento, a figura começou a se debilitar, revelando um pouco da fragilidade que escondia. "Você pode ser mais do que isso", disse Ahmed, a fé ressonando em sua voz. Mas o que aconteceria se a figura cedessem e eles pudessem finalmente entender essa sombra que agora parecia mais humana? Com um movimento, a sombra hesitou diante da multidão ansiosa. Todos esperavam um desenlace, mas foi apenas nesse momento que um grito ressoou na distância, quebrando a tensão. "Um ataque! Todos para as saídas!" A música cessou abruptamente e o terror se espalhou na multidão. O verdadeiro teste de força estava apenas começando. O que seria daquela união que Ahmed havia criado? Como eles enfrentariam o que se aproximava? Os gritos tornaram-se um eco ensurdecedor, enquanto a multidão, antes unida em coragem, agora se dispersava em desespero. Ahmed sentiu seu coração disparar. Ele olhou para seus amigos, que também estavam preocupados, os rostos marcados pela incerteza. "Vamos! Precisamos nos manter juntos", gritou ele, tentando reunir a coragem que ainda restava. Mas o pânico já tinha se instalado. As portas começavam a ser empurradas e os rostos de medo se tornavam cada vez mais visíveis na multidão que corria. A figura obscura, que por um breve momento havia parecido mais humana, agora começava a se esconder novamente nas sombras. "Vamos enfrentá-lo juntos", Carlos gritou, e por um instante suas palavras trouxe uma centelha de força. Ahmed olhou para a figura que se tornava cada vez mais indistinta. Ele sentiu que havia uma história ali, uma dor que eles podiam ajudar a curar. "Não se dispersem. Se mantermos a união, temos chance", Ahmed continuou, a voz firme em meio ao caos. Ele não poderia deixar que a luz que havia começado a brilhar fosse apagada tão rapidamente. Apressadamente, o grupo decidiu se mover para a lateral do palco, onde poderiam observar a figura e encontrar uma estratégia. "Tem que haver uma maneira de pará-lo e fazê-lo ouvir", disse Miguel, seu olhar febril de determinação. Então, no meio da confusão, algo chamou a atenção de Ahmed. Uma jovem com uma expressão triste nos olhos acompanhados de lágrimas estava parada em um canto, observando tudo. Ela parecia tão perdida, como se estivesse fugindo de algo, mas ao mesmo tempo estava paralisada pela cena que contemplava. Ahmed sentiu seu coração se apertar. "Ei, você está bem?" Ele gritou, mas a jovem não respondeu. Em vez disso, olhou para a figura obscura e depois para ele, como se tivesse visto algo realmente assustador. "Nos ajude! Você conhece ele?" Ahmed perguntava, com um toque de urgência na voz. A jovem hesitou, mas então sua expressão se transformou em uma mistura de alívio e medos profundos. "Vocês não entendem. Ele não é apenas uma sombra. Ele está preso.
ela respondeu, a voz tênue, mas carregada de emoção. Ele precisa ouvir as nossas histórias, nossas dores. Os amigos de Ahmed se viraram para ele, uma nova compreensão surgindo nos olhos de cada um deles. A luta não era somente contra o ser que se manifestava ali, mas contra a dor e as experiências que todos carregavam. Eles tinham que falar, não só para combater o medo, mas para se conectar. Vamos juntos, algo maior do que nós existe aqui, exclamou Ahmed. Foco nas vozes e nas experiências coletivas que podiam compartilhar. A jovem se aproximou, iluminando a esperança com seu olhar. Se você trouxer sua luz, quem sabe? Com um movimento resoluto, Ahmed se virou para enfrentar a figura novamente. Ouça, nós sabemos da dor. Estamos aqui para compartilhar. Você não precisa mais lutar sozinho. A multidão começou a se reunir novamente, como uma onda de coragem e empatia. Mas logo, um novo som quebrou a tensão. O estrondo de passos pesados se aproximava e rostos novos começaram a aparecer entre as sombras. Ahmed virou-se para ver o que se aproximava e a apreensão tomou conta dele. Seriam inimigos? Ou aliados inesperados na luta? O que mais poderia estar escondido nas sombras e como isso mudaria tudo? A batalha pela compreensão apenas começava, enquanto o verdadeiro impactante se aproximava. O coração de Ahmed disparou ao ver as novas figuras surgindo das sombras. Havia algo inquietante e, ao mesmo tempo, intrigante na forma como eles avançavam. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias, misturada a uma curiosidade crescente. Os novos rostos eram de 3 meninos, todos idênticos, com sorrisos duvidosos, mas ao mesmo tempo encantadores. Eles estavam unidos, como se compartilhassem não apenas a aparência, mas uma conexão profunda. Vocês! Gritou um dos amigos de Ahmed com um olhar aflito. O que estão fazendo aqui? Vocês não deveriam estar na segurança de casa? É perigoso. Os meninos, em vez de responderem, trocaram olhares cúmplices. O mais alto começou a falar com uma voz suave. Estamos aqui porque ouvimos as histórias. Sabemos por que ele está presa. E por isso viemos ajudar. A multidão parou, absorvendo as palavras dele. Uma onda de esperança parecia reverberar no ar, misturada ao som da multidão que havia começado a sussurrar. As histórias que eram passadas de boca em boca, as dores que cada um carregava, agora estavam prestes a se conectar. Mas como vocês podem ajudar? Ahmed perguntou intrigado. O que sabem sobre aquela sombra? Os meninos se aproximaram e, de repente, a expressão deles mudou, tornando-se séria. Ele é um eco do que nós mesmos temos medo de enfrentar. Uma parte de nós que não deixamos sair. Precisamos enfrentá-lo juntos, disse um deles, enquanto olhava diretamente nos olhos de Ahmed. Se vocês compartilharem suas histórias, isso irá libertá-lo, e a vocês. Ahmed sentiu uma leveza nas costas, como se uma pressão estivesse sendo retirada. Ele entendeu que havia um significado profundo por trás da presença daqueles garotos. Eles não eram apenas mensageiros, eram a manifestação da própria esperança e do enfrentamento das próprias sombras. Vamos falar, disse Ahmed, sua voz mais firme. Ele se voltou para a multidão que havia se reunido novamente. Cada um de nós tem uma história de dor, medo e superação. Vamos compartilhar, assim como os meninos sugerem. Essa é a única maneira. A jovem que estava com ele sorriu. Com coragem renovada, Ahmed começou a contar a sua história, as fraquezas, os desafios que enfrentou e como muitas vezes se sentiu sozinho. À medida que suas palavras tomavam forma, sentiu um calor no peito, um tipo de libertação. Seus amigos o seguiram um a um, compartilhando experiências que antes pareciam impossíveis de revelar. O ambiente começou a mudar. As sombras que uma vez pareciam ameaçadoras, agora pareciam ouvir. Algo dentro da figura obscura se agitava, como se fosse tocar a empatia e a coragem que estavam sendo compartilhadas. Os meninos idênticos se juntaram à roda, e com um olhar cúmplice, começaram a contar suas histórias também. Cada palavra era um alicerce para a luz que se formava. Ahmed percebia que, à medida que suas vozes se uniam, o medo se dissipava, e as lágrimas se transformavam em sorrisos de reconhecimento e aceitação. Mas no meio da partilha de histórias,
Um ruído cortante ecoou, trazendo todos de volta à realidade. Uma sombra se ergueu, mais forte do que antes, e o ar parecia tenso. Algo estava se aproximando, ameaçador e intenso. E agora, a figura não estava mais sozinha. O que mais estava escondido nas sombras? Aquela conexão emocional seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? Ahmed sentiu uma mistura de medo e determinação. Eles estavam juntos, mas a luta estava longe de acabar. A verdadeira batalha pela luz estava prestes a começar. A conexão emocional que havia brotado entre a multidão tomou forma, mas a sombra que se erguia diante deles era um lembrete de que a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Ahmed respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que havia se instalado em seus ombros. Ele sabia que não poderia oscilar agora. Isso é apenas o começo, ele exclamou, olhando para os olhos de cada amigo e membro da multidão. Temos que permanecer unidos, mais do que nunca. Nosso amor e nossas histórias têm o poder de transformar até mesmo as sombras mais ameaçadoras. Os meninos idênticos ao lado de Carlos, Lucas e Miguel tomaram posição. Vamos mostrar a eles que estamos juntos. Se formos um só, nada pode nos parar, gritou um dos meninos, sua voz firme. O eco da determinação ressoou através da multidão, trazendo energia renovada aos corações aflitos que se cercavam. Enquanto a sombra se aproximava, uma figura encapuzada emergiu, o olhar fixo em Ahmed. O pânico começou a se espalhar novamente, mas Ahmed se recusou a ceder ao medo. Parem! Não podemos deixar que isso nos desanime! Ele gritou, sua voz se elevando sobre o murmúrio da multidão. Vamos enfrentar isso juntos. Lembrem-se das nossas histórias. Elas são mais fortes do que qualquer sombra. E assim, o grupo começou a entoar um canto de solidariedade. As harmonias se entrelaçavam, unindo suas vozes em um só coro de esperança. A figura encapuzada hesitou, a raiva em seu rosto dando lugar a uma expressão confusa. Ahmed percebeu que a música era um remédio poderoso, uma luz que poderia penetrar até as trevas mais profundas. Conte a sua história, ele gritou dessa vez olhando diretamente nos olhos da figura. A multidão também começou a clamar. Conte a sua história, estamos prontos para ouvir. A figura hesitou, mas então, para a surpresa de todos, o capuz foi retirado. Um rosto familiar surgiu, alguém que Ahmed nunca imaginou ver ali. Era um amigo de infância que havia desaparecido, consumido pela escuridão de suas próprias experiências. Eu pensei que a escuridão fosse a única saída, disse o jovem, suas palavras quase um sussurro. A dor me consumiu e não sabia como deixar isso ir. Estamos aqui para te ajudar, Ahmed respondeu estendendo a mão. Nenhum de nós precisa passar por isso sozinho. E no que parecia um momento mágico, a dúvida nos olhos da sombra começou a se desvanecer. Cada relato partilhado, cada nota musical, parecia iluminar a atmosfera, dissipando o medo e nutrindo um novo senso de comunidade. Os meninos idênticos, agora encorajados, aproximaram-se da figura. Nós éramos como você, mas encontramos força uns nos outros. E você também pode, venha conosco, um deles declarou. Um silêncio profundo e reflexivo caiu sobre o grupo enquanto a figura olhava em volta. Os rostos à sua frente estavam repletos de bondade e compreensão. Uma onda de reconhecimento cruzou seu rosto. Não estavam ali para julgá-lo, mas para abraçá-lo. Talvez ainda haja uma chance, ele murmura, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu só não sabia como sair dessa escuridão. Vem com a gente, Carlos disse, seu sorriso radiante. Não importa o que você passou, você nunca é tarde demais para mudar sua história. A figura hesitou um momento, e então, num gesto de vulnerabilidade, a mão estendeu-se em direção a Ahmed. O coletivo inspirou ao perceber que, através do entendimento e do acolhimento, havia espaço tanto para a cura quanto para a transformação. Se vocês me aceitarem, eu vou tentar, ele disse, e a multidão explodiu em aplausos, vozes unidas em celebração. A música ressoou de novo, coroando a nova dinâmica que por ali se formava. O sentimento que antes era de medo e desespero, agora era de união e esperança. Ahmed olhava para os meninos ao seu lado,
seus olhos brilhando com orgulho e amor. Ele sabia que, daquela noite em diante, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Foi então que uma nova luz surgiu, não apenas na forma de promessas, mas como uma convicção profunda. Cada um, incluindo aquele que havia sido uma sombra, estava pronto para completar suas histórias. No caminho da vida, podemos encontrar sombras, mas a luz sempre encontra um jeito de ressurgir. Ahmed proclamou, e a multidão juntos gritou: "Faremos isso juntos!" Naquele instante, ficou claro que a verdadeira transformação havia começado. Um novo ciclo de esperança havia sido instaurado, e cada um ali, incluindo a figura encapuzada, era parte daquela mudança. Ahmed sorriu, o coração leve e a alma vibrante. Eles haviam enfrentado não apenas suas sombras, mas também descobriram a grandiosidade da união. E assim, a noite terminava sob um céu estrelado, um símbolo de todas as possibilidades que a vida ainda tinha a oferecer. Se você ainda está aqui, merece o melhor. Está na hora de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso conteúdo a brilhar. Comente como essa história afetou você, suas reações e teorias sobre os próximos capítulos, e não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É seu momento de mostrar seu apoio.